A gente falou muito, né, do treinador português, porque o Paulo Souza já deu aí uma segunda cutucada no elenco e tá chegando o Vitor Pereira, né, Vamp? O Vitor Pereira é até pior, hein? O Vitor Pereira, ele é polêmico. A gente já viu aqui alguns vídeos do Vitor Pereira. Já chegou, já foi pra arena pra assistir ao jogo. O Vitor Pereira, você é, né, o cara que é identificado com o corintiano. Ele é realmente a cara do Corinthians? Porque o torcedor corintiano, ele tá vestindo essa... Ele tá pegando essa identificação com o cara. Eu sei que os portugueses, quando pegam no pé deles, ficam tudo nervosos. Até no modo de falar no dia a dia, que eu vivo com um monte de português lá na Vila Maria, ali no Belenzinho. E o Vitor Pereira vai chegar num plantel que tem jogadores importantes. Eu falo até que tem jogadores importantes mais do que dentro da carreira, do que do Flamengo, do Atlético e do próprio Palmeiras. Só que são jogadores que ainda não estão... Já ganharam com o Corinthians e não estão ganhando. Então o Corinthians vem de baixa. Então se o Vitor Pereira dar uma dura em alguém, mudar, vai ficar só na cara feia, viu? Vai ficar só de cara feia o atleta. Não vai chegar assim, peitar que nem os caras do Flamengo que nos últimos... Vai fazer um ano que o Flamengo não ganha, só ganhou o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Já chega lá e vai olhar assim, pô, esse cara aqui, ele não tá jogando mal, mas esse cara ganhou, não tem 2 anos que eles ganharam tudo. No Corinthians não. Não tem bom que os caras não ganham nada. Acho que ele tem moral pra dar uma dura em Willian, Renato Augusto, Juliano. Já trabalhou com Você acha que ele vai fazer isso? Tem, ele quase... Não, eu acho que ele não faz. Uma vantagem boa também dele, que eu tava falando no jogo com o Fausto que a gente fez. Ele já conhece uns 5 atletas ali que ele já jogou contra. Já trabalhou com os caras. Que ele trabalhou na China. Ele já conhece o Paulinho, o Renato Augusto, o Gil, o Roger Guedes. E acho que esses 4 aí que jogaram lá. Acho que eu contei 5 ontem. Que tá no plantel. Ele já conhece tudo. Já conhece bem. Agora, ele é malandro, Vamp. Eu acho que ele não vai chegar pra brigar com os caras. Eu acho que ele vai brigar se precisar. Eu acho que se precisar, ele briga com diretoria. Ele briga com torcida. Velho, esse cara briga. Ele não amarela. Você tomar uma dura porque, pô, a coisa não tá dando certo. O cara tem a diretoria e que manda na comissão técnica é o cara. Eu não duvido que ele... Eu acho que ele vai pra cima. Não, assim. E vamos pensar aqui. A gente tá falando do grupo do Corinthians, só tem medalhão, como você mesmo falou. Mas não tem medalhão polêmico. Não tem. Você tem o Paulinho. O Paulinho nunca deu trabalho em lugar nenhum. Renato Augusto nunca deu trabalho. Juliano. O Tite adora. O Willian nunca deu trabalho em lugar nenhum. Nunca no Chelsea, no Corinthians, na seleção. Você só tem um grupo bom, rapaz. Você só tem jogador que é grupo, não é jogador polêmico. O Cássio nunca deu problema em lugar nenhum. Quem talvez possa ser mais rebelde é o Roger Guedes e o Fagner. Mas o Fagner não é rebelde como treinador. O Fagner é tranquilo. O Fagner, ele não tem essa bagagem também, não. O Roger não tem essa bagagem pra Wagner era tranquilo. Chegar no Corinthians e jogar 2 jogos mais e dizer assim, vou ficar de cara feia que eu vou pro banco. Mas ganha salário lá no alto, né? Não é o salário. O salário aí foi o direito dele, mas assim, Roger Guedes jogou 3 partidas mal no Corinthians, o treinador saca. E o Roger Guedes vai ficar de cara feia. Não tem essa bagagem ainda, não. Mas eu acho que faz. No time aqui no futebol brasileiro não tem essa bagagem ainda, não. Não tinha no Palmeiras, não tem no Atlético. Até os outros baixam a bola dele. Até os outros vão baixar a bola dele. É verdade. Ali o grupo do Corinthians deu uma sorte danada, que além de ser um grupo de bons jogadores mesmo, é um grupo de pessoas legais. Então você vê lá o Renato Augusto, o Willian, o Paulinho... São pessoas... O Gil é um baita amigo seu. Também. Baita cara. O Cássio... Os caras mesmo consertam. São pessoas... Eles mesmo consertam se tiver muita marra lá dentro. Fizeram isso com o Silvinho. Deram respaldo ali pro Silvinho. Dizem bastante. Que o Cássio faz muito isso, né, Vampiro? Ele é caladão, mas lá dentro do deram grupo, respaldo enorme. Deram um respaldo Não. enorme, que eu sei, pro filho do Zé Maria. O filho do Zé. Aliás, se eu sou o Portuga que está chegando Fábio aí... Santos, um cara do bem. Se eu sou o Portuga que estou chegando aí, pega o filho do Zé para participar da comissão técnica. Ele fica lá, Flávio, eu não sei. Ele permanece. Era do análise de desempenho. Por quê? Não sei, eles não sabem ainda, mas porque ele, o cara, análise de desempenho, o cara é muito querido pelos jogadores. Eu acho que só se ele quiser sair, que ninguém do Corinthians vai mandar ele embora, não. Para você ter um cara que é bem querido pelos jogadores ali, para ser um intermediário com o grupo, isso é importantíssimo. Se eu sou o técnico que está chegando aí, o Vitor, né? Eu pego o filho do Zé. Pô, e a campanha que ele fez? O Corinthians ganhou tudo, né? 100%, não foi? Não, 86,6%. Então quase 90%. 86,6% ele tem de aproveitamento. Fez uma bela campanha, é um cara estudioso, gosta de futebol. Acho que vai se dar bem dentro da comissão técnica. Então, eu vejo o Corinthians, assim, com boas perspectivas. Ô, Thiago, e aqui, eu até fui pegar os dados, né, do que eu falei do Palmeiras e falei do Gabigol e do Hulk. Pegando aqui quem são os artilheiros do Corinthians no ano, e o Vamp bate muito nisso. Aqui esse elenco é melhor, o Vamp falava até de uns elencos que eram bem ruins. A maioria, os que mais jogaram no ano tem 8 jogos, aí tem uns com 7.
os artilheiros são Roger Guedes, Paulinho e Fábio Santos, com 2 gols cada um. O Roger fez 2 no mesmo jogo, Paulinho chegou depois e o Fábio fez 2 de pênalti. Então isso é um ponto que também o Corinthians está atrás do Flamengo e do Galo. Né? Ontem mesmo o Corinthians criou um monte de chance, aí foi fazer um gol que o Mosquito chutou a bola na trave sem goleiro e depois voltou no pé dele. Então essa também é uma dificuldade. Isso o Vitor Pereira é um bom treinador, mas também tem essa dificuldade. É um time que às vezes cria e precisa, sei lá, de umas 7 chances para fazer um gol. Então isso é um problema também, não tem o cara que faz gol toda hora. O Jô, num time como esse, bem armado, com o William, com o Paulinho, com o Renato Augusto, com o Juliano, Roger Guedes, o Jô ainda tem futebol, a gente sabe que ele tem, mas físico, pra ser um camisa 9 e fazer muito gol no Corinthians? Ou não? Passou mesmo a fase do... Porque assim, né, só ressaltando em relação aos treinadores, você pega o Abel, né, ele chega aqui no Palmeiras, ele já sabe hoje o que é América do Sul, o que é jogar Libertadores, o que é o Campeonato Brasileiro. Ele sabe assim, ó, o Jesus sabia, ó, você joga estadual, que nem o Paulo Souza foi lá em Madureira, 3 horas da tarde. O cara fica... Que ele não conhece o Brasil todo. Ele fica, pô, será que o Campeonato Nacional tem campos assim? E não é, são estádios de Copa do Mundo. Claro. Então a impressão que o Vitor Pereira chegou, no domingo, 11 horas da manhã, que tava um ambiente bom, sol, pô, estádio legal, vai destacar e dizer, pô, cara, que o cara vez assim, que você fala assim, né, o cara vem e fica assustado. Rapaz, o que eu vim fazer? Eu vou jogar lá e... Agora ele vai jogar. Não, aí ele olhou vai assim, caramba. No Morumbi. Não, continua legal. E depois é o Palmeiras. Continua legal. Aí vai assim, não, aí depois começa o Campeonato Nacional e aí a gente sabe, como é que fala assim, ó, os gramados, pode ser os gramados, você vai dizer que Mineirão, Fonte Nova, o estádio do Ceará. Atlético Paranaense. Não, é tudo claro, de primeira linha. Então o cara tem outra visão, porque o estadual é uma coisa, o pessoal Paulo Souza fala assim, rapaz, onde é que eu vim me meter? Madureira, tem um muro lá atrás, o cara passar do campo, se bate no muro. Conselheiro Galvão, né? Lá em Conselheiro Galvão, lá em Madureira. Então, pra ele, tô falando, a chegada dele ontem, né? No estádio. Viu o estádio, pô, estádio Copa do Mundo. Ele olhou assim, viu jogadores importantes que ele conhece, Paulinho. Que linda impressora, ele deve ter falado. Claro que ele conhece impressora. Não, aí você fala assim, a primeira impressão foi boa pra caramba, né? A chegada do cara. Viu um time do outro lado também que joga. Time. Que ele vai falar assim, caramba, velho. E a marca Red Bull é do mundo todo, ele sabe o que tem. Claro. Ele falou, olha o que tem aqui. Esse time eu vou enfrentar no Campeonato Nacional. E o Red Bull, eu vou dar os parabéns, viu? Assim, eu vou falar assim, a gente faz jogo aqui direto, que você fala assim, tem que ter... Que time corajoso, cara. Os caras só jogam pra ir pra dentro. Negócio de... Eles jogam bola. Eles jogam bola. Parabéns. Esse jogo era pra ser uns 2-2. Esse jogo, 90 minutos. Jogo não tem escolha. O Corinthians sem torcida, sem nada, indo pra dentro do Corinthians. Vamp, como... Isso aí, tá dentro da recomendação do treinador. Pra ele querer ser treinador do time, ele é obrigado a seguir determinadas normas. São normas internacionais do time, montadas pelo que hoje é técnico do Manchester United. Aí eu tava... Outra coisa, eles têm um sistema que eles têm que fazer determinados passeios pela cidade de Bragança, em locais públicos. Eles têm que ser ligados a ações importantes. Eles tomaram conta da cidade. A cidade abraçou o time como nunca abraçou o velho Bragantino. Você pega assim, que a gente faz mais jogos aí do Corinthians e tal, aí quando o Red Bull Bragantino pega o São Paulo, Corinthians e Palmeiras, aí a gente vê mais de vez. Mas vendo ontem assim, e você pega jogador com Ítalo, Johan, Arthur. Nada aqui, né? Aí que eu falo assim, você vê que não falou que o Guardiola ele não tem os melhores da Europa. Os melhores jogadores mais badalados não estão na mão do Guardiola na Europa. E os melhores jogadores não estão na mão do treinador do Barbieri. Você vê que o Johan era banco do time, sabe montar. Ele sabe montar e uma forma de jogo que vai pra dentro. Você pega Jadson, um volante que você fala assim, se passar aqui agora com nós, entrar aqui e ficar ali, se você não olhar direito... E a gente não sabe quem é o Jadson. Quase todos os jogadores. Esse time tá na primeira divisão. O Léo Ortiz na seleção, aí você... O goleiro é bom goleiro. Cleiton. O Cleiton veio do Atlético. Tá na primeira divisão desde 2020. O Flamengo nunca ganhou desse time. O São Paulo jogou... Tem uma dificuldade. O Corinthians vai ganhar depois de muito tempo ontem. São Paulo jogou 7 vezes, ganhou uma. O Palmeiras é papo. Acho que o Palmeiras tem uma vantagem, mas não é muito grande. Eu que olhei assim, Flávio, a intensidade do jogo, digo, pô, não é aquele time, vou ficar atrás. Dá jogo, né? Fica legal, né? Aí, é isso que a gente quer ver. O cara que tava lá em cima, a gente fez lá no céu. A gente cobra quando vê jogo. Às vezes você tá parelho. Esse jogo podia ser bom. O de ontem às vezes você tá parelho no mesmo nível do campo, você não vê isso tudo. A gente lá no estádio, quando a gente fica justo falando, a gente tá lá no céu. Ele tava lá 2 andares abaixo.
Ele viu no jogo de cima e falou, caramba, ele deve ter gostado pra caramba do time do O jogo Brasil. foi muito bom. Eu acho assim, ó, o Vitor Pereira realmente é um técnico bom, é um técnico exigente, mas o Corinthians ele vai demorar um pouquinho para conhecer. O Corinthians ele não tem uma administração com coragem. O Corinthians ele é o time que é levado por torcida, é levado por rede social. O Silvinho caiu por causa disso, cismaram, sei lá. Mas porque- era assim na época do Tite? Na época que tem um treinador com moral, que impõe o trabalho dele. Esse aí é o ponto que eu Porque o quero Vitor chegar. Pereira vai Então, impor. esse é o ponto que eu quero chegar. Se ele conseguir, que naquela. O Tite ia cair depois da derrota do Tolima. Quando ele não tinha dinheiro para pagar a multa. Aí o Andrés foi dando um tempo para ver se levantava o dinheiro. E o Tite foi se acertando, e aí começou a ganhar, ganhou moral, brasileiro. aí é diferente. Depende muito de como vai ser essa empatia do Vitor Pereira, que vai depender muito de resultado e de jogo. O Vitor Pereira, ele gosta muito de intensidade de jogo, que é uma coisa que esse time não consegue ter até pela idade. Vai ter que mudar, vai ter que fazer uma adaptação. E ele tem capacidade para fazer isso. Eu só não sei se no meio desse processo, como é que essa coisa vai funcionar com relação aos verdadeiros donos do time. Isso não é um elogio, porque não é torcida, o torcedor comum. O Corinthians é refém de uma torcida uniformizada. Como é que vai ser essa relação? Isso aí Flávio, mas eu não acho dúvida. que um treinador como o Vitor Pereira vai ter tanta influência externa. Não sei. Eu não acho. Eu Até espero porque eu acho que não. Está o Bruno falar, aí Até, é o saco, é eles vão isso. embora. Eu acho que se espero que tiver, não. Eu não espero é, que Flávio. não. Se tiver, ele sai. Então, ele sai, Se tiver, ele Não, sai e ele vai falar o porquê que ele tá saindo. Então, mas se ele sair, vamos supor, em 3, 4 meses, ele não vai ficar refém disso. Ele vai mandar para aquele lugar e vai embora. Mas é um fracasso. Não dele, do projeto como um todo. Que o Corinthians está investindo uma bala muito grande nisso. Se ele vier ficar 3, 4 meses, ficar com o saco cheio, porque ele foi pressionado por cara de fora, a diretoria é frouxa e tal, não sei o quê, como tem acontecido em outras oportunidades, será um fracasso do projeto. É isso que eu quero dizer. Não é que ele não vai morrer por causa disso, ele vai embora. Mas é um fracasso. A ideia é trazer um cara para mudar o Corinthians, para mudar de patamar, fazer um time intenso, para fazer um time que jogue bonito, legal. Esse é o ponto que eu tenho dúvida, entendeu? Não tenho dúvida da capacidade do Vitor Pereira, ele vai ter que fazer algumas alterações, mexer, fazer adaptações. Isso é um processo que leva um tempinho. Será que ele vai ter respaldo nesse tempo? Será que... Porque se a rede social começar a encher o saco, a tal torcida lá que manda no time chegar e pegar pesado, duvido que a diretoria respalde. A experiência do Vitor Pereira com formações. Esses jogadores que tem hoje no Corinthians, eles têm a ver com o estilo de jogo do Vitor Pereira? Porque isso é importante também para o torcedor saber, né? Eu acho que vai dar certo, assim, no campo. Claro que se não tiver resultado rápido, pode acontecer essa pressão externa que acontece muito no Corinthians. Mas o Vitor, ele gosta de um time mais intenso, mais rápido. Isso é uma adaptação que ele vai ter que fazer. Ele não... Uma coisa que ele gosta, perde a bola, pressiona. Isso eu acho que ele vai ter dificuldade de fazer com esse elenco. Mas ele gosta muito de ter a bola, de controlar o jogo, de sair de trás, tocando a bola e avançando aos pouquinhos. Isso dá para fazer muito bem com esse elenco. Ele tem muito jogador técnico para sair de trás, para ele ditar o ritmo do jogo. Eu acho que só a adaptação dele vai ser na intensidade. Acho Na que retomada de bola, não né? dá para cobrar, perde a bola, vão pressionar já no campo do adversário. Acho que esse elenco, até porque o time titular tem uma média de idade um pouco maior, ele vai ter dificuldade, mas aí dá para adaptar, perde a bola, volta um pouquinho, marca no seu campo, mas com posse de bola, trabalhar, criar jogadas, ele gosta de fazer. Acho que esse elenco tem jogador para fazer isso. Sim. Ele é um cara que vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, como qualquer treinador estrangeiro que chega tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Jorge Jesus, por exemplo, quase foi demitido. Eu sempre lembro isso, porque não foi demitido por um acaso. Por causa de um bom árbitro que ajudou na hora certa. Senão inventaram aquele Senão negócio ia pelo ser Emelec, demitido. eliminado pelo Emelec e o Jorge Jesus do presente ia pro espaço. Ia ser Não eliminado, é verdade. Se ele é eliminado pelo Emelec, se ele é eliminado pelo Emelec, tem Jorge Jesus. Aí, pra mim, Não sei se ele estaria fora, não. Não sei se estaria fora, não. o Vitor... Porque estava muito no começo do trabalho. Não, mas seria demitido. Lembra como eles foram recebidos quando voltaram do Equador? O Vitor Pressão no vai ter que se aeroporto. adaptar ao Corinthians, vai ter que se adaptar aos jogadores que tem. Esse negócio, o esquema do cara é esse, mas o esquema do cara é de acordo com os jogadores que ele tem. Ele vai ter que se adaptar. Ou então vai ter que mandar contratar jogador para se adaptar ao esquema dele. Então é por aí. O treinador chega, ele tem que se adaptar ao grupo que ele tem na mão. E os jogadores também vão se adaptar ao trabalho dele. Tudo é uma coisa que demanda um certo tempo. A diretoria do Corinthians, eu tenho a impressão que não vai interferir. Do jeito que eu vi esse homem aí brigar com o auxiliar do príncipe ali, que lá ali é degola, amigo. Ali é pior do que o Pandora ali é degola mesmo. Entendeu? É verdade, ali é degola. Ele com o auxiliar do príncipe, ele quebrou o pau com o auxiliar do príncipe. Era assessor de imprensa, né?
Mas quem deve ser Quem alguém mandou fechado é o Príncipe, lá, ó. Quem falou pra eu, ele arriscou, ó. Degola. E ele, então, mostra ali uma personalidade muito forte. Eu duvido que o diretor do Corinthians vai querer se intrometer no trabalho desse cara agora. Acho que se intrometer mas técnico de futebol é uma coisa só. E ainda que ele... O Otto Glória, esse você não conheceu, você estava na barriga da tua mãe ainda, mas o Otto Glória dizia uma coisa verdadeira. Foi o primeiro clube que eu cobri aqui, em 82, a Portuguesa. Ele falava assim, técnico... E ele não é português, não. Todo mundo pensa, não, ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele não é português. Não por causa da Copa de 66 que ele dirigia Portugal. Ele é carioca, ele nasceu no Rio. Ele falava aqui, é o seguinte, no Brasil ganhou é bestial, perdeu é uma besta. É aquele trouxa de Portugal. Ganhou é bestial, perdeu é uma besta. Quarto lugar com a seleção de Portugal de 66. E é mais ou menos isso, o seu Otto falava isso, eu lembro, em 82 fui cobrir português, o Cândido Garcia me mandou lá, aprendi muito com o seu Otto, que ele falava exatamente isso, não tem esse negócio. Sabe, não tem mágica muito. Ele usava a palavra mágica. Não tem mágica muito no Sabe futebol. Sabe a coisa que o Otto falava que é legal? Eu cobria português dentro do vestiário. Naquela época era uma delícia. Naquela época de carnaval, lembro que uma vez ele falou assim: ei, vamos pro carnaval, mas maneira da bebida, senão eu arranco tudo na quarta-feira de cinza. Arranco no campo, né? Vamos dar volta, vamos correr. Então é isso, o Vitor Pereira vai ser assim no Corinthians. Se começar a ganhar, vai ser bestial. E é qualquer um, né? Qualquer um que contratação, chegar. O professor Vanderlei fala. Chegar é assim. O Bruno falou futebol dessa não situação. tem muito segredo, não. É que a gente cria umas coisas do futebol, mas não tem muito segredo.